Grande parte das religiões ou ideologias considera o Espírito Santo como sendo uma força ou uma energia. Mas o que a Bíblia diz a respeito? Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia e hoje vamos falar sobre o Espírito Santo. E se você crê dessa forma, eu sinto lhe dizer, mas o Espírito Santo não é uma força e o Espírito Santo não é uma energia. A Bíblia é extremamente clara em relação a isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Sim, uma pessoa. E quando eu falo pessoa, eu não me refiro a um ser humano. Os anjos são pessoas, Deus é uma pessoa e o Espírito Santo também é uma pessoa. Mas quais são os atributos que um ser precisa ter para ser considerado como uma pessoa? Ele precisa ter intelecto, emoção e vontade. E a Bíblia revela o Espírito Santo como sendo um ser que possui intelecto, emoção e vontade. Jesus Cristo disse que o Pai enviaria o Espírito Santo que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Somente uma pessoa é capaz de fazer isso. Ele fala, ensina, compartilha sabedoria, se entristece, guia, ordena, clama e ele convence o homem do pecado. E somente um ser pessoal pode convencer alguém de algo. E a Bíblia também relata um caso de um homem que mente ao Espírito Santo. E você não consegue mentir para uma força, mas sim para uma pessoa. E da mesma forma como o Espírito Santo possui todos os atributos que o qualificam como sendo uma pessoa, ele também possui os atributos que o qualificam como sendo Deus. Assim como Jesus Cristo é Deus, e a gente falou isso num outro vídeo, o Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. E um outro aspecto que caracteriza o Espírito Santo como sendo Deus são as obras que ele realiza. São obras que somente Deus poderia realizar. Dentre elas, nós temos a própria inspiração da Bíblia. Homens foram inspirados pelo Espírito Santo para produzir o conteúdo bíblico. Uma outra forma de demonstrar a divindade do Espírito Santo é através da associação. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somente em nome do Pai ou do Filho, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma outra passagem que isso também acontece é em 2 Coríntios. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Esse tipo de associação indica que nós estamos falando de seres com a mesma natureza. Assim nós entendemos que o Espírito Santo, além de ser uma pessoa com a qual nós nos relacionamos, ele também é Deus. E é esse mesmo Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. É o Espírito Santo que convence o homem a respeito do seu pecado, a respeito da perfeita justiça de Deus e a respeito da condenação que foi estabelecida contra aquele que peca. E por isso ele demonstra que o único modo do homem se achegar a Deus é através de Jesus Cristo. E é através de um relacionamento pessoal que o Espírito Santo vai constantemente nos convencer do pecado e nos conduzir ao arrependimento. Ok? Vai na Bíblia, fica por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a Trindade Divina. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no canal, que isso é muito importante. E até a próxima. Saudações a todos. Não, peraí. Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia. Assim como Jesus Cristo é Deus, e entrou um cisco no meu olho, o Espírito Santo é eterno, onipresente, compartilha a sabedoria, ele pode ser... Não. Filosofia da biologia. É. O que eu estava falando?